temas que estão relacionados aos anseios da nossa vida, anseios da nossa alma, desejos do nosso coração. Eu tenho denominado e chamado esta série de O que todo mundo procura, o que todo mundo precisa. E nós já falamos aqui sobre paz, nós falamos há 15 dias atrás sobre esperança, e nessa noite eu quero falar sobre segurança. E a segurança que eu e você precisamos, procuramos, ela transcende a ideia de uma segurança que está relacionada a sair daqui e o medo de ser assaltado ou a alguma questão relacionada à nossa sociedade, o medo de um escuro. O medo que nós temos, ele transcende esse conceito básico, porque o medo ele é um conceito muito profundo. O medo ele envolve muitas questões. E talvez essa noite eu esteja falando para alguém que está convivendo com o medo. Alguém que talvez esteja enfrentando, inclusive, uma circunstância relacionada às suas emoções, ou até mesmo uma crise de ansiedade, como resultado desse medo que tem uma raiz muito profunda. Eu vou dizer para você que isso é muito comum, e se você tem passado por isso, nesse excesso, obviamente tem que procurar alguém especialista para te ajudar. Certamente vai ter que tomar um medicamento. Mas talvez o seu medo não esteja nessa questão excessiva, mas esteja num parâmetro que te deixa inseguro. E quando a gente vai para o mundo, amigos, como eu disse, o medo ele envolve várias questões, e quando a gente olha para a nossa realidade, a gente pode perceber algumas instabilidades que têm gerado medo em todos nós. Exemplos claros: insegurança econômica, insegurança política. Essa é a realidade do mundo que a gente está vivendo. Essa é a realidade. Aqui eu não estou falando de candidato A, presidente B, mas o mundo ele está convivendo numa tensão que automaticamente tem gerado insegurança. E isso tem levado a envolver as questões econômicas, financeiras. Isso está chegando aí no teu bolso, que você vai no supermercado e você percebe que a inflação está subindo e o dinheiro que você tinha não está dando mais para atender algumas necessidades básicas, e você talvez está buscando e usando um pouquinho da sua economia, ou talvez até mesmo você nem mais tem economia, e isso está te deixando inseguro, com medo. Essa é uma realidade. Essa é uma insegurança, mas também temos uma outra insegurança que gera medo: insegurança nos relacionamentos. Talvez nesta noite você está completamente inseguro porque os teus relacionamentos eles estão totalmente frágeis. Relacionamento com o patrão, relacionamento com o esposo, com a esposa, com a família. Isso gera medo, isso gera insegurança. O lar que deveria ser um refúgio tornou-se muitas vezes um campo de batalha, e isso está te gerando uma insegurança. Solidão, traição, rejeição. Insegurança relacional. Nós temos uma outra insegurança que talvez também possa te alcançar, que é a insegurança emocional, identidade fragmentada. A gente está vivendo onde vale quanto você produz, quanto você aparenta, quanto você exibe. E a gente vive hoje numa falácia visual, principalmente como fruto das redes sociais, onde a gente está mostrando uma falsa alegria, mas na verdade o nosso coração ele está preso, porque nós estamos numa insegurança muito forte em relação às nossas emoções. Eu disse agora há pouco, ansiedade alta, transtornos mentais se multiplicando, gente exausta, tentando parecer ser forte.
E as pessoas, na verdade, talvez seja a sua realidade, não sabem mais quem são. Vivem se comparando, buscando validação, tentando alcançar uma imagem que nem elas mesmas reconhecem. Insegurança emocional, identidade fragmentada. Uma outra insegurança, amigos, que a gente começa a trabalhar, está relacionado ao que a gente está aqui vivendo. Insegurança espiritual. Apesar de estar na igreja, ou até mesmo apesar de acreditarmos em Deus, nós ainda não temos aquele pleno conhecimento do amor de Deus por nós, que perdoa todo tipo de pecado. Um Deus que apenas diz, olha, se você pecar, confesse o seu pecado. E essa falsa percepção nos gera uma insegurança espiritual. A gente às vezes acha que para ganhar a Deus nós temos que agradar a Deus, e isso vai gerando em nós, amigos, e a insegurança nos consome silenciosamente. É um cansaço que não se resolve com uma noite de sono, é uma opressão que não se desfaz com um simples sermão, com um simples conselho. É como uma sombra que está em toda parte em nossa vida. E é por isso que essa noite eu decidi falar sobre segurança. Eu quero ir a um salmo, talvez um dos salmos mais lidos na palavra de Deus, o Salmo 91. Um dos salmos mais lidos, mais conhecidos. Muita gente deixa esse salmo aberto lá na casa. Esse é um texto muito conhecido, citado por muitos cristãos ao redor do mundo. E é, curiosamente, um texto usado, inclusive, pelo próprio diabo. Se você for a Mateus capítulo 4, verso 6, na tentação ali de Jesus no deserto, qual salmo que é citado? O Salmo 91, parte do Salmo 91, especialmente o verso 11 em diante. É um texto conhecido. E a autoria, apesar do texto não dizer, há uma vertente, um grupo teológico que acredita que é de Moisés, outro grupo acredita que é do próprio Davi. Isso não importa para nós aqui qual é a autoria, mas o que importa é o foco do Salmo no Deus que guarda, no Deus que é a nossa segurança, no Deus que é o nosso esconderijo. Vamos ler aí, Salmo 91. Nessa noite nós vamos ficar apenas no verso 1 e no verso 2. Aquele que habita no abrigo. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, talvez na sua Bíblia está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém? O texto ele nos apresenta 3 verdades sobre Deus. 3 verdades que você precisa levar para a sua casa nessa noite. A primeira verdade é que Deus é esconderijo para nós seres humanos inseguros. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta. No mundo moderno, amigos, os homens conseguiram superar muitas coisas, construir arranha-céus, mas não encontraram abrigo porque o homem continua inseguro. O homem tem a internet, mas um vazio. O homem coleciona seguidores, mas teme ser realmente conhecido. Se veste de força, mas vive à procura de um esconderijo seguro. Por quê? Quando a gente olha para o mundo, e eu constantemente falo sobre isso aqui nos nossos domingos à noite, não há ponto seguro nesse mundo. Não há. Você não vai conseguir segurança no dinheiro. Você não vai conseguir segurança com o emprego. Você não vai conseguir segurança com o status. Você não vai conseguir segurança na escola, na faculdade, num grupo de amigos. Por quê? Porque esses pontos de aparente segurança, de aparente conforto, são pontos muito frágeis. Porque eles falham. É por isso que o salmista ele apresenta um esconderijo que nunca falha. Um esconderijo que não é afetado, e esse esconderijo é o nosso Deus. Esse esconderijo não é abalado. E eu vou aqui, você sabe muito bem que aos domingos eu gosto de trabalhar uma mensagem onde a gente vai pegando palavrinhas, não é, do texto. A palavra aqui, o termo esconderijo,
Ele é usado para descrever um lugar secreto, um refúgio inacessível ao inimigo, um abrigo seguro em meio ao caos. Curiosamente, o refúgio, o abrigo, o esconderijo, ele não é um ponto geográfico. Ele é um lugar, eu vou dizer existencial, porque ele envolve a pessoa de Deus. É um estado da alma, um coração que encontrou a Deus e o lugar onde pode respirar sem medo. Esse lugar, o próprio Salmo diz, é o esconderijo de quem? O que está dizendo na tua Bíblia? Esconderijo de quem? Do Altíssimo. Do Altíssimo. Do Deus poderoso. Do Deus onipotente. Do Deus onipresente. Ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Deus cuja presença, amigos, não depende de circunstâncias. Você veio aqui talvez no momento de oração, ou você está aí e não veio por uma vergonha, mas você está lutando com uma circunstância na tua vida, um problema. E o salmista está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele, apesar das circunstâncias, ele está em segurança. Porque Deus é o nosso esconderijo, Deus é o nosso Altíssimo, e habitar nesse esconderijo, amigos, eu vou dizer para você, é ser sustentado pela graça de Deus, amém? Habitar nesse esconderijo aqui não é uma visita casual, é um estilo de vida, é uma permanência no secreto. Eu diria que a grande tragédia nossa, da humanidade, não é sofrimento, é sofrer longe do esconderijo. Não é exaustão, é tentar resolver tudo com as próprias forças. Por isso Deus aqui está dizendo para você, meu amigo, meu filho, meu irmão, que aqui está, habite no esconderijo. Habite no esconderijo daquele que não falha e daquele que está aí do teu lado. Ele é a nossa segurança. O Salmo 91, amigos, não é uma promessa de que o mal não virá, é a certeza de que há um lugar onde o mal não tem a palavra final. E Deus diz, habite nesse esconderijo. Talvez você está cansado da vida. Talvez você está cansado das circunstâncias que estão te afetando. É por isso que Deus faz um convite. Habita. E habitar aqui é relacionamento. Habitar aqui é Deus dizendo para você, meu filho, venha, se relacione comigo. Venha, viva comigo. E como que se relaciona com Deus? Simples. É direto. E toda mensagem a gente vai trazer esses passos, talvez. Habitar, amigos, é permanecer na palavra mesmo sem sentir. É chegar em casa com uma circunstância que está tirando a nossa paz e abrir a palavra de Deus e dizer, aquele que habita, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo a Deus, mas Deus está dizendo, habita, esteja lendo a minha palavra, mesmo sem sentir, mesmo sem ver a ação de Deus, porque é nesse habitar, é nesse conviver, que a nossa fé, ela vai sendo alimentada. Eu repito, que alimenta a nossa fé não são sentimentos, mas é no que cremos. O que alimenta a nossa fé é crer na palavra de Deus, e eu só creio lendo, mesmo sem sentir, mesmo muitas vezes sentindo sozinho. Habitar, relacionar, é permanecer na palavra. Habitar, relacionar também é orar, é conversar com Deus. E olha aqui para mim, Deus não espera que você ore bonito. Eu vou dizer até mais, Deus muitas vezes não espera que a tua oração não tenha lógica. Porque quem está desesperado não ora com lógica. Quem está desesperado chora, às vezes esboça, muitas vezes em compreensão, uma raiva. Deus está dizendo apenas ore, apenas compartilhe. Repito, Deus não
espera orações perfeitas, Deus espera orações verdadeiras. Fale com Deus sobre o seu medo, sobre a sua dúvida, sobre aquele pensamento que você tem vergonha de contar para outra pessoa, para compartilhar. O esconderijo se abre para quem entra na presença de Deus sem máscaras. Habite no esconderijo. Por isso, essa é a primeira verdade de Deus. Deus é o nosso esconderijo. Deus nos convida a irmos e habitarmos nesse esconderijo. A segunda verdade, Deus é sombra que traz descanso. No Antigo Oriente, no contexto bíblico, sombra estava relacionado à proteção de Deus. Sombra estava relacionado à proteção no meio de um deserto. Enquanto alguém estava caminhando, de forma inesperada, vinha um arbusto, uma árvore que gerava sombra. E ele ia para ali para descansar, se proteger da sombra. E aqui o texto, ele fala dessa sombra. Mas diferentemente do conceito de sombra no deserto, sombra no meio do acaso, aqui fala de uma outra sombra. Da sombra de quem? O que diz o texto? Sombra de quem? Do onipotente. Amigos, Deus, segundo o texto, é a sombra que traz descanso. Sombra também está ligado à intimidade com o Senhor. Estar sob a sombra de alguém era estar sobre o seu favor, seu cuidado, sua guarda pessoal. Mas você pode perguntar, pastor, por que a gente precisa de sombra? Amigos, eu disse um pouquinho agora sobre ansiedade. O nosso país, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade do nosso país, essa é a realidade da nossa igreja, essa talvez seja a sua realidade. Dormimos com medo, trabalhamos em pânico, vivemos debaixo de um sol escaldante, das pressões modernas, buscando uma sombra que alivie. É por isso que o salmista diz: Deus é a nossa sombra. Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa sombra. Meu amigo, repito, não há sombra no dinheiro, não há sombra nos aplausos, não há sombra na aparência, tudo isso é miragem. O único lugar onde a alma humana encontra descanso real é na sombra daquele que não muda, não falha e não nos abandona. Quem habita na sombra do Onipotente, diz o texto, descansará. Amém? Quem habita, descansará. O termo aqui também traz a ideia de pernoitar. Em outras palavras, quem habita a sombra do Onipotente é como aquele que vai dormir, vai pernoitar, vai passar a noite. Não é um descanso casual, mas uma decisão de permanecer. Descansar, amigos, é o convite de Deus. Descansar da pressão do mundo. Descansar da pressão e preocupações que eu e você temos. Descansar e deixar que Deus controle tudo. Que Deus assuma o controle da nossa vida. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Em outras palavras, é Deus cuidando das tuas coisas. É Deus cuidando dos teus problemas. É Deus cuidando das suas circunstâncias. É você chegar em casa hoje e dizer: Senhor, esse é o meu medo, esse é o meu problema, esta é a minha situação. Está nas tuas mãos, porque eu não sei como fazer, eu não tenho condição de fazer, eu inclusive não sei como tirar isso da minha mente. Por isso, amigos, confie nessa promessa. Deus é a sombra que nos traz descanso. E por último, a terceira verdade sobre Deus, o texto diz para nós: Deus é a nossa fortaleza. Amém? Deus é a nossa fortaleza. Isso aqui evoca um castelo. Você já viu em filmes? Ou em algum lugar que você tenha visitado? Um castelo rodeado por muros.
ou uma cidade segura em meio à guerra. No passado, o castelo ou a cidade protegida por muros era o último recurso de uma nação. Eles iam para o campo de batalha, mas viam que a situação estava complexa e eles não iriam obter vitórias. E eles saíam e entravam na fortaleza e fechavam as portas, e ali eles permaneciam seguros. Então, quando o salmista diz para nós, Deus é a nossa fortaleza, ele está dizendo, Deus é o nosso único recurso, não o último como no passado. Deus é o nosso único recurso. Único recurso, amigos. Quando tudo ao nosso redor parece ruir, a confiança em Deus é a nossa única fortaleza, que não vai desmoronar, amém? Não vai desmoronar. Refúgio alto, lugar inacessível ao inimigo, essa é uma outra visão da palavra fortaleza. O que o salmista está dizendo para nós é algo muito profundo. Deus é esse lugar onde o mal não alcança, onde a alma se eleva acima do pânico, onde a fé não é esmagada pelo medo, onde a fortaleza aqui não é apenas um lugar de esconderijo, é um lugar de renovação e coragem, de reconstrução da esperança, e onde há força para continuar. E o texto diz, e ele termina o verso 2, dizendo, o meu Deus, em quem confio. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu me confio. Amigos, eu repito, a fé aqui, a confiança aqui, não é aquela crença que a gente muitas vezes fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você fala, mas eu não tenho essa fé que todo mundo fala, eu estou com medo. Confiar em Deus não é essa fé que muitas vezes a gente acha que, não, eu confiei, eu acreditei. Confiar aqui, amigos, é apoiar totalmente em Deus, é colocar o peso sobre Deus, é compartilhar o peso e colocar esse peso ao lado do nosso Deus, é dizer, Senhor, eu repito o que eu disse, eu não sei o que fazer, mas eu coloco em tuas mãos. Confiar é saber que Deus vai carregar o peso conosco, amém? E é curioso, amigos, quando a gente olha do ponto de vista da história da redenção, onde Cristo assume o nosso peso pelo pecado, isso é impressionante. Se você for a Mateus capítulo 11, verso 28 e 30, diz lá, tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomarei sobre vós o meu jugo. O que é que Cristo está querendo nos ensinar? O jugo era aquela madeira que se colocava sobre as costas de 2 bois para carregar uma carga, para arar a terra. E normalmente se colocava um boi mais forte e um boi mais fraco, mais novo. E a ideia do jugo é que o boi mais forte pudesse ajudar o boi mais jovem a carregar o quê? O peso. Então, quando Jesus diz sobre o jugo de Cristo, o seu jugo, Ele está dizendo para nós o seguinte, que o jugo de Jesus é suave, não porque é leve em si, mas porque Ele o carrega conosco, amém? É isso, essa confiança, Deus assumindo o nosso peso. O jugo de Cristo, amigos, é Deus carregando conosco. Sem Ele, os fardos da vida nos esmagam. Sem Ele, a vida é atormentada com questões, às vezes emocionais, espirituais. Sem
Cristo há insegurança emocional, sem Cristo há pressão, sem Cristo há medo, sem Cristo há dor. Mas com Ele, confiando nele, Ele está carregando o peso. E o maior peso é o peso do pecado, o peso eterno. E Ele nos sustenta a cada passo. Estar sob o jugo de Cristo não é perder a liberdade, é encontrar alívio. Por isso, essa afirmação de Jesus lá em Mateus, ela se encontra muito bem com essa confiança em Deus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amigos, a segurança bíblica não é a ausência de lutas. A segurança bíblica não é que a nossa vida vai mudar da água para o vinho. A segurança bíblica é a presença constante de alguém infinitamente mais forte do que nós. Alguém que está conosco, ao nosso lado, carregando o nosso peso, o nosso fardo. Por isso, essa noite, Deus diz para nós, meu filho, habita, 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 se relacione comigo. Porque eu sou Deus, que é o seu esconderijo. Eu sou Deus, que sou a sua sombra, a sua proteção. Eu sou Deus, que sou a sua fortaleza e te ajudo carregando os teus fardos. Repito, essa entrega ela não é fácil. Essa confiança ela não é simples. Mas ela é possível através da graça de Deus. Você talvez vai sair daqui essa noite incomodado ainda. Mas vou repetir o que eu disse alguns minutos atrás. Continue se entregando. Continue se relacionando. E ao longo da vida você vai crescendo nessa graça. E vai aprendendo a descansar à sombra desse Deus poderoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa sombra. O Senhor é o nosso esconderijo. Ó Deus, nós vivemos em uma inquietação, muitas vezes constante, que atrapalha nosso sono, atrapalha o nosso humor, atrapalha os nossos relacionamentos. Mas, Senhor Deus, nós queremos nessa noite habitar no esconderijo, debaixo das Tuas asas, debaixo da Sua sombra. Nós queremos, Senhor, confiar de que apesar de que o mundo esteja louco, maluco, inseguro, nós estamos protegidos na fortaleza do Senhor. E Pai, se nós ainda continuarmos com essa inconstância espiritual, que nós não desistamos de ter uma constância de busca e entrega ao Senhor. Abençoe cada amigo, cada irmão. Abençoe cada família. Abençoe a nossa semana. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.